nós queremos falar sobre viver na perspectiva de Deus. E como se vive na perspectiva de Deus? A pessoa que vive na perspectiva de Deus, ela é meia maluca. Não pode ser normal. Não pode ser normal uma pessoa que vive na perspectiva de Deus, porque quem vive na perspectiva de Deus vive no sobrenatural, amém? Não podemos viver somente daquilo que nós vemos, daquilo que nós podemos tocar, sentir, viver e perceber. É muito mais além. Pensa numa pessoa que está enferma. Qual é o natural? Que ela seja curada, sim ou não? É o normal que ela seja curada. Quem está preso, é normal que a pessoa peça por liberdade. Mas viver na perspectiva de Deus nem sempre é dessa maneira. Nem sempre nós contemplamos aquilo do ponto de vista do homem. E Paulo vai ensinar a nós nessa noite de que viver na perspectiva de Deus, nós entramos naquilo que é dele, da vontade dele, da soberania dele e principalmente, abre os teus ouvidos, principalmente dos propósitos dele para a sua vida, para a sua família, para essa igreja. Nós não podemos viver um evangelho, amado, simplesmente todos os domingos entramos aqui, adoramos, cantamos, congregamos, ofertamos e saímos daqui como que se não mudasse nada na nossa vida. Cada culto que eu venho, cada culto que a gente vem, nós temos que avançar mais, crescer mais na vontade do Senhor. Então abra o teu coração nessa noite e deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Se você tiver uma caneta, pode anotar aí no seu boletim. Anota aí, nós vamos falar sobre 4 maneiras de viver na perspectiva de Deus. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 1 e nós vamos ler dos versículos 12 até o versículo 18. Filipenses capítulo 1, de versículos 12 até o 18. Amém? Estamos juntos? Sim ou não? Então, fica ligado aí. Diz assim a palavra do Senhor: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousaram a falar ainda mais desassombro à palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que sou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdias, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer pretexto, quer por verdade, também como isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém, irmãos? É nesse contexto que Paulo nos ensina que nós devemos viver na perspectiva de Deus. Fica muito bem atento. E como eu vou viver nessa perspectiva? Primeira coisa, sabendo que a minha vida, sabendo que a vida não está centrada em mim. Não pode, o Evangelho não está centrado em mim, não se trata de mim, não se trata da minha célula, não se trata da minha família. O Evangelho se trata de Jesus e da cruz de Cristo. E isso é o Evangelho, se trata dele e para ele e por ele. Não se trata em mim. E quando eu olho a vida na perspectiva de mim, eu vou me tornar egoísta.
o culto vai gerar em torno meu, a igreja vai gerar de acordo com os meus pensamentos, de acordo com a minha vontade, a minha célula, tudo vai gerar em torno de mim. E não se trata disso, o Evangelho se trata de Jesus, da vontade dEle, que muitas vezes é contrária àquilo que nós achamos que é o normal. Toda pessoa enferma deseja ser curada, mas nem sempre, às vezes Deus permite uma enfermidade para glorificar o nome dEle. Isso é contrário ao pensamento humano. Isso é contrário à lógica, isso é contrário a tudo aquilo que eu vou medindo e vou considerando. E Paulo fala o seguinte: quero que saibam, irmãos, aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. E o que aconteceu a Paulo? Lembra lá quando aquela igreja de Filipe foi organizada em Atos capítulo 16? Que Paulo estava naquela situação difícil, indo para Betínia, o Espírito impedindo, tentou ir para Mísia, o Espírito impediu, e ele chegou até Troade, e de noite apareceu um homem, numa visão, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E concluindo Paulo e Silas, que aquela era a vontade de Deus, eles zarparam imediatamente para o continente europeu. E chegaram na cidade de Filipos. E ali eles procuraram, veja bem, o lugar de oração. E ali estavam umas mulheres pagãs, mas devotas ao Senhor. E entre elas estava Lídia. Às vezes, irmãos, nós surpreendemos com as coisas do Senhor. E eu lembro da minha mãe, uma pessoa muito devota, muito tradicional na sua religião, mas ainda assim ela me inculcou na minha intercessão, ela me influenciou a que eu pudesse interceder, ainda sem eu conhecer o Senhor, ela me fazia interceder daquela maneira. E eu lembro Lídia, aquela mulher que não conhecia o Senhor, mas era devota no seu coração. E tem muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, amados, que são devotas, têm um coração voltado para Deus, mas ainda não conhecem o Senhor. E Paulo chegou ali e pregou o Evangelho para ela, e essa mulher era de uma grande posse, tinha muitas possessões, e ela começou então a influenciar outras pessoas e evangelizar, e de repente Paulo ia e voltava, e tinha uma menina que era adivinha e dava muito lucro para os seus amos, e essa vinha atrás de Paulo, atazanando, até que Paulo chegou e repreendeu aquele espírito, aquela menina foi liberta. E no versículo 22 fala o seguinte: e uma grande multidão de gente se voltou contra Paulo e Silas, e começaram a açoitá-lo, a jogar pedra, ao ponto de levá-lo à cadeia. E Paulo aqui, numa perspectiva de Deus, ele não bateu carteirinha, ele não falou que ele era cidadão romano, ele simplesmente falou: olha, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. E ele entrou naquela cadeia, e ali não começou a orar pedindo para sair, simplesmente começou a cantar e louvar no meio das crises e das tribulações. E eu quero que você pare um momento agora, e quero que você, aqueles que podem comigo, rebobinam. Aqueles que de outra geração, né, aperta aí o tátil, né? Porque na minha época era rebobinar. Rebobina o seu ano deste ano agora de 2018. Como foi o ano para você? Foi difícil? Você enfrentou lutas, provas, tribulações, perseguições, enfermidades, problemas familiares, crise financeira. Sabe, o Espírito Santo convida você e eu a entrar agora na perspectiva de Deus, para que no ano que vem nós possamos olhar para trás e falar assim: todas as coisas, aos que amam o Senhor, todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, amém? Você ama o Senhor? Então nada do que acontece na tua vida é por um acaso. Tudo tem um propósito determinado diante de Deus, a não ser o pecado.
Se você está em pecado, confesse o pecado, volta, porque essa tristeza não gera somente enfermidade para o físico. Mas se você está buscando a Deus, e você tem um desejo no teu coração de buscar o Senhor, e há uma sinceridade no teu coração, mas quando mais você busca, quando mais você se dedica, mais prova vem sobre a tua vida, você está no caminho certo. Olha na perspectiva de Deus. E Paulo fala em Romanos 8, 28, ele fala muito bem: sabemos que todas as coisas, e todas são todas, e todas as coisas contribuem juntamente, não é a parte, não é um pedaço, nada está separado, nada escapa do controle do Senhor, meus irmãos, e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu decreto. Você está dentro da vontade do Senhor. Você pertence ao Senhor. E Paulo e Silas começaram a ver que o Evangelho não estava centrado neles, estava centrado no Senhor e na pregação do Evangelho. Não se tratava deles pedir à igreja aquilo que seria lícito, aquilo que seria óbvio, aquilo que seria coerente. Irmãos, orem por nós, porque nós estávamos pregando o Evangelho em Filipos, e grande multidão se levantou contra nós, e nos atacaram injustamente. Ora por nós, ora pelas nossas necessidades. Não se trata disso, irmãos, se trata de que todas as coisas que acontecem na nossa vida contribuem, e tem que contribuir para a pregação do Evangelho, amém? Segunda maneira de viver na perspectiva de Deus é aproveitando as oportunidades, sabendo que ela é mais importante do que a liberdade. Quando nós vivemos nessa perspectiva, nós vamos ser intencionais. Diga assim: intencionalidade. É isso que nós precisamos. Nós temos que ser mais intencionais no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos familiares, no nosso trabalho, lá na universidade, na escola, aonde for, amados, nós temos que ser mais intencionais na pregação do Evangelho. Nós não podemos ser o crente 007 perdendo as oportunidades, não. Nós temos que aproveitar, e Paulo fala muito bem em Efésios: redime o tempo, porque os dias são maus. Administre bem o tempo, porque os dias são maus. É um evangelismo prático. É um evangelismo que você fala da sua vida, fala das experiências que Deus ministrou na sua vida, na vida de outros. E não importa, às vezes você olha assim e fala: pastor, mas eu não tenho a forma como os pastores que falam e que pregam. Não importa, cada um tem a sua onda. Todo mundo tem a sua onda, todo mundo tem o seu jeitão, todo mundo tem a sua forma de falar, a sua forma de comunicar. Vai na sua onda, meu irmão, mas não perca as oportunidades. Seja intencional a elas. Eu lembro que a Gabriela foi para uma campanha de evangelismo em Ponta Grossa. Chegou lá, eles dividiram as equipes, e 2 em 2, eles falaram: agora vão evangelizar. Fizeram o treinamento lá, e eles saíram para evangelizar, e ela saiu com uma outra amiguinha dela. Chegou numa praça, ela foi procurar as pessoas da idade dela, e procura aqui, procura ali, e não encontraram um senhorzinho que estava no banco. E ela falou assim: pai, não tinha outro, era ele mesmo. Chegou lá para ele e falou assim: e aí, pai, como é que eu ia falar de Jesus para ele? Aí eu lembrei do senhor, que o senhor contava as histórias da sua infância, de quando era pequena, e elas amam que eu conte as histórias para ela. Ela chegou para o senhorzinho e falou assim: conta para nós a história quando o senhor era criança. E aí aquele senhorzinho começou a falar da história dele, da vida dele, tal, e de repente, meus irmãos, ele para assim e fala assim: e vocês, quem são? Ela falou assim: nós estamos aqui da missão, e nós estamos pregando o Evangelho, e falou de Jesus para ele, e ele aceitou Jesus. Irmãos, da forma natural, cada um de nós temos o teu tempo. Aproveita as oportunidades, prega o Evangelho. Não espera o tempo favorável sobre você.
Se o tempo está soprando o contrário sobre a sua vida, pregue a palavra, pregue no meio da sua adversidade, no meio do seu problema, dá glória a Deus e testifica de que Jesus está no seu barco e que a tua vida não vai afundar. Ele está contigo, Ele não te abandonou. Você pode ter entrado em janeiro e terminar dezembro sem trabalho. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão nessa situação, mas Jesus está com você. Aproveita as oportunidades. Terceira maneira de ver na perspectiva de Deus é sendo de inspiração para a vida dos outros. Nós precisamos disso, irmãos. Nós não precisamos de motivadores. Nós não precisamos de livro de autoajuda. Nós não precisamos de pessoas que ficam aqui em cima falando e tentando animar. Ninguém aqui sobre para animar ninguém. Nem na sua casa, nem no seu trabalho, nós precisamos de pessoas inspiradoras. Olha o texto, versículo 14, fala, e a maioria dos irmãos estimulados, essa palavra estimulados no grego é peitó, e sabe o que significa isso? Quando uma pessoa, é interessante que quando, eu aprendi isso no Summit, quando uma pessoa, ela está motivando alguém, ela está simplesmente motivando, mesmo que a pessoa não queira fazer, eu estou lá motivando. E a pessoa ela não quer, mas eu estou ali, vai, você vai conseguir, vai lá. E a pessoa até vai, mas ela não quer. Ao contrário, quando uma pessoa é estimulada, inspirada, aquilo nasce de dentro dela, nasce do peito dela, é de dentro para fora, e ela fala, eu quero ele, eu quero ser igual a ele, eu vou. Irmãos, essa semana, por exemplo, eu tive uma pessoa que me inspirou, e eu fiquei assim, de boca aberta. Eu saí de uma celebração de um seminário, a formatura, e fui numa célula. Cheguei lá na célula e estou lá, cheguei já no finalzinho quase, e tá ali, de repente entrou a comunhão, todo mundo chegou, uma pessoa me apresentou, pastor, esse aqui é um sírio, está aqui 1 ano em Campo Grande, e eu conversando com ele, o português dele estava bem já, e falou assim, olha, perdi tudo na Síria, perdi tudo, perdi emprego, vim lá, ele falou assim, que vim, uma mão na frente, outra atrás, chegou assim, simplesmente com uma malinha aqui em Campo Grande, não tinha nada, nenhuma perspectiva, e entrando no dia, saindo no dia, nada. Foi convidado para ir na célula. E no dia que aquela célula orou por ele, naquela semana ele encontrou trabalho. E ele falou assim, olha, e toda vez que eu venho aqui, nunca mais deixei de vir, e toda vez que eles oram por mim, Deus me abençoa. Irmãos, isso é inspirador. Sabe por quê? Porque, às vezes, aqui um pastor está pregando, e é um pastor que está pregando. Você fala, pastor está pregando, pastor Ronaldo, quem é o Ronaldo? O Ronaldo é o cara. É ou não é? Mas quando o irmãozinho lá na tua célula, que dá aquele testemunho entra no teu coração, e você está vivendo o que ele está vivendo, aquela experiência dele é a tua experiência, aquilo te motiva, aquilo te inspira. E você fala assim, é esse Deus que eu quero na minha vida. Você está no meio das lutas, no meio dos problemas, mas aquela palavra te dá ânimo, te dá alento. Você fala assim, eu tenho que seguir. Esse é o Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é mamão com açúcar, não. Evangelho não é Nutella, como a juventude fala. Não, é raiz. Evangelho é cruz de Cristo. Evangelho não se trata de mim, não se trata de você, meu irmão. Evangelho se trata da cruz de Jesus. Renúncia. Mas quando eu renuncio, sabe, eu posso ser vulnerável com os meus irmãos, eu posso revelar as minhas fraquezas, eu posso revelar as minhas limitações, mas quando eu sou transparente, quando eu estou buscando o Senhor com toda a minha integridade, eu exponho isso, sabe, vem a graça de Jesus assim sobre a minha vida, sobre a sua vida. Vai lá, aonde você está, fala assim, meu filho, eu morri por você, vem cá, toma aqui, ó, meu poder sobre a tua vida. Ele te levanta, Ele te renova, Ele te restaura, Ele te dá uma nova visão, Ele te dá uma perspectiva de vida, e você já não olha mais para situações, você já não ora mais pedindo as coisas materiais, você olha pedindo Deus, Espírito Santo, você quer Deus, você quer as coisas eternas. E assim que Paulo estava vivendo, Paulo estava na cadeia, há mais de 2 anos na cadeia.
E ele não pede para os irmãos liberdade, ele pede graça, ele pede poder do Evangelho. Ele fala aqui, o Evangelho está crescendo, e eu não perco as oportunidades. E toda a guarda pretoriana já conhece o Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. É isso que tem que acontecer na nossa igreja, lá no nosso trabalho. Nós temos que começar a pregar, começar a falar de Jesus, começar a falar das experiências de oração, começar a falar do amor de Deus. Isso é aproveitar todas as oportunidades. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas. Sabe, o mais lindo disso é que a nossa fraqueza, a nossa luta, serve de estímulos. Mas as pessoas não são estimuladas por nós, sabia disso? O texto fala que elas são estimuladas no Senhor. É Deus que faz o querer e o efetuar em nós. É Ele que estimula, é Ele que derrama do Espírito dEle, do poder dEle sobre a sua vida, para que nenhum homem tenha a glória do Senhor. Para que nenhum de nós possamos falar assim, olha só o que eu fiz, eu preguei o Evangelho lá. Irmãos, não é isso, não se trata disso. Teve uma época na Espanha em que eu ficava muito indignado com as pessoas. Eu pregava o Evangelho e as pessoas falavam assim, você é um sul-americano, vai embora, e me xingava, e até aí eu levava numa boa. Mas quando as pessoas xingavam Deus, insultava Deus, aquilo me gerava em mim uma indignação profunda, até um dia em que o Espírito Santo falou para mim assim, que Deus não precisa de advogado, Ele precisa de testemunha. Deus não precisa de apologetas, Deus precisa de mártires. Você está entendendo? Deus não quer que ninguém defenda o Evangelho dEle, Ele quer que você pregue o Evangelho, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É isso. E aí quando nós vivemos isso, irmãos, nós estamos vivendo a perspectiva de Deus. E para terminar, eu só posso viver na perspectiva de Deus quando eu começo a anunciar o Evangelho com a motivação correta. E Paulo aqui vai dar ele fica aqui, gasta alguns versículos aqui explicando. E ele incrivelmente, ele fala o seguinte, olha, a única coisa que você tem que saber é discernir os pregadores. E ultimamente, no Brasil, quando as pessoas perguntam o que eu sou, eu falo que eu sou pastor da Igreja Batista. Porque antigamente era suficiente com dizer que eu sou pastor. Mas hoje há tanto engano, há tanta bobeira, tanta mentira, tanta teologia da prosperidade, há tanta confusão, que é preciso falar assim, olha, eu sou da primeira igreja batista. A única coisa que eu tenho que fazer, você e eu, é discernir isso, e nada mais. Porque, olha, alguns sim, efetivamente, proclamam Cristo por inveja, por porfia, mas outros pregam por boa vontade. Às vezes nós começamos a entrar no erro do inimigo, seduzido pelo legalismo, pela justiça, e eu começo então a olhar para a vida das pessoas e começo a colocar etiqueta, aquele vive dessa maneira, aquele outro vive daquela outra maneira, aquele não é crente de coisa nenhuma, nessa igreja, olha só a roupa da irmã, olha a roupa do irmão, isso, aquilo outro. Irmão, não olha para ninguém, olha para a cruz de Jesus. Porque se a gente for começar a buscar defeito, nós vamos só olhar no espelho. E eu não, sou lindo, né? Mas, oh, glória a Deus, né? Fala, Jesus. Nós vamos encontrar defeito em qualquer lugar, irmãos. Sabe a coisa que o inimigo mais quer fazer? Que você fale mal da igreja dele. Não fale mal da sua igreja, não fale mal dos seus pastores, não fale mal dos seus líderes.
Não importa se por aí ou lá ou acolá tem pregadores que fazem isso ou aquilo, não importa. O importante é que Cristo seja anunciado, seja pregado, seja proclamado. E aí Paulo vai dizendo, olha, estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Irmãos, tem pessoas que pregam por discórdia, sem sinceridade, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Na real, você e eu, o que temos a ver com isso? A palavra fala nada. Porque um dia todos nós iremos comparecer diante do juízo final. Você está entendendo? Então, de hoje em diante, não fala mal mais de ninguém. De ninguém. Não fala mal de nenhuma igreja. Não fala mal mais de nenhum pastor. Se a gente não estiver unido, como que as pessoas vão crer que Deus enviou Jesus? Se nós não tivermos unidade espiritual, unidade não é eu pensar igual. Coitado do pastor Ronaldo, ele é corintiano, mas e daí? Você está entendendo? Mas eu estou unido com ele. Os palmeirenses que dizem glória a Deus aí agora, né? Aí, olha só a oposição, olha só o inimigo se levantando. Irmãos, unidade é espiritual, é de propósito. E aí Paulo fala para mim e para você assim, o que importa? Olha só o que ele fala, o que importa? É literalmente isso que ele está falando, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, seja pregado por pretexto ou quer por verdade. Isso me regozijo, sim, isso eu me alegro. Você e eu, nós temos que focar em uma coisa só, pregação do Evangelho. Essa igreja é maravilhosa. Nós temos todas as faixas etárias nessa igreja. Qualquer pessoa que entrar aqui hoje precisando de uma atenção, seja desde a gravidez até a terceira idade, a nossa igreja tem como atender qualquer uma das pessoas. Temos cursos, temos escola do discípulo, é uma maravilha. Mas é uma coisa que só depende de você. Pregação do Evangelho. Você não precisa de estrutura, você não precisa de púlpito, você não precisa de cargo, você não precisa de liderança. Você só precisa do Espírito Santo na tua vida. Você só precisa de sair daqui hoje e falar assim, olha, eu preciso aproveitar todas e qualquer oportunidades. E além disso que eu falei, nós temos os eventos. Eventos não são entretenimentos. São eventos pontes para a gente pregar o Evangelho. Nós vamos ter sexta-feira agora um musical infantil. É uma ótima oportunidade para você convidar alguém do seu condomínio, da sua casa, um familiar que tem uma criança. Vamos lá, vai ter uma cantata infantil, você vai vir aqui com uma coisa top, uma coisa maravilhosa, uma coisa de nível. E o Evangelho é pregado. E oportunidades são lançadas, as redes são lançadas. É isso que Paulo está falando. Isso é viver na perspectiva de Deus. Não é eu entrar e sair todo domingo. Entro, canto, dou minha oferta e saio. Volto outro domingo. E não muda nada. Eu não posso viver no mundo. Eu não posso viver nessa dinâmica. Eu não posso viver nesse nível. Eu não posso viver se as coisas estão favoráveis ou não. Eu tenho que viver no sobrenatural de Deus, amém? É lá que Deus está chamando você e eu. É lá que Ele quer revelar
a sua glória. Eu gosto muito daquela expressão, boga mar adentro. Somente os que entraram no alto mar viram a glória de Deus. Somente os que navegaram em alta mar viram a glória de Deus. Feche teus olhos. Fale com o Senhor. O Senhor nos chama a uma íntima comunhão com Ele nessa noite. Ele te chama a sair do natural, a viver na perspectiva dEle, na ótica dEle. A mente de Cristo é insondável. O Espírito de Deus é inescrutável. E Ele quer nessa noite compartilhar com você o poder dEle, sobre a sua mente, sobre o seu corpo. Não importa se você está passando por uma enfermidade, Deus tem poder para curar a sua vida. Mas de repente Deus está dando para você uma oportunidade de você dar testemunho mesmo na sua enfermidade. A minha sogra, nos seus últimos dias, ela louvava a Deus, estava morrendo, estava louvando e cantando hinos e pregando o Evangelho. Sabe, irmãos, isso é viver no sobrenatural, na perspectiva de Deus. É aquela pessoa que está sem trabalhar e ela divide, ela comparte ainda o pão que ela recebe. É não ter nada e ser generoso. É aquela pessoa que está ferida de alma, de coração, e ela olha para aquele outro que está ferido, e ela lembra do samaritano, e ela fala: somente um ferido pode cuidar de outro ferido. Às vezes Deus permite passar por provas e lutas que nós não entendemos, mas quando começamos a viver na perspectiva dele, Ele vai revelar, Ele vai mostrar por que nós passamos por aquela luta, por que nós enfrentamos aquela dificuldade. E agora o Senhor nos chama a essa ceia, a essa mesa, e eu quero te convidar a aproximar agora da ceia do Senhor, da mesa dele. Os irmãos vão distribuir esses elementos a nós. E o que representa, irmãos, essa mesa? Isso não é um ritual. O pão é pão, o suco é suco, mas ele representa, ele tem uma força, ele tem um poder de testemunho nosso. Sabia disso? De um reencontro com o Senhor. Aquele filho que de repente está longe e vem na casa do pai. De repente você entrou aqui hoje esperando uma resposta de Deus, e Deus está te chamando: vem para a minha mesa, vem, você é meu convidado de honra. Um dia nós estaremos diante do Cordeiro, celebrando a última ceia, aquela ceia imemorável, interminável, com homens de todas as tribos, povos, raças, tribos, línguas, nações, de todo mundo, de todo mundo. Você e eu, a sua família, os seus filhos, os seus netos, estarão lá, diante do Cordeiro.
Eu quero te convidar a ficar em pé agora comigo. Fica em pé no teu lugar. Os irmãos vão distribuir os elementos. E quem participa da ceia? Aquelas pessoas que aceitaram Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal. Aquelas pessoas que passaram pelas águas do batismo, dando o seu testemunho público da sua fé. Aqueles que estão em comunhão com o Senhor. Mas se você estiver afastado do Senhor, agora é o momento de você confessar, falar: papai, me perdoa, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero te convidar a tomar essa ceia hoje. Talvez tempo que você não toma. Escuta bem o que eu estou falando. Não importa a sua condição hoje. Não importa a sua condição hoje. Não importa como você entrou aqui. Feche teus olhos. Aonde você está, você fala: pai, me perdoa. Papai, eu quero participar dessa ceia. Eu confesso o meu pecado. Eu me lanço ao Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Escuta a voz do Espírito Santo te chamando a participar dessa ceia. Vamos cantar e vamos receber a ceia, os elementos agora, no nome de Jesus. Pela graça, salvação concebeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz somos aproximados. Depois da cruz do Salvador,
Depois da cruz, o Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, quando ele morreu, eu também morri, quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Depois da cruz, o Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação depois da cruz. Essa história é a minha história, é a sua história, é a nossa história. Nós estávamos perdidos, nós estávamos separados da glória do Senhor. Aliás, nós éramos inimigos do Senhor, nós estávamos destituídos, apartados, condenados, sem nenhuma esperança. E quando nós pegamos esse pão, a única coisa que me vem à mente é o amor de Deus, a prova do amor dele por você e por mim. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. E Paulo fala, apóstolo Paulo fala que na noite que Jesus foi entregado, ele tomou o pão e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. O corpo de Jesus foi moído pelos nossos pecados, para que você e eu pudéssemos hoje confessá-lo, aceitá-lo e dizer: só Ele, só Jesus, só Ele pode nos dar a salvação. Nada mais, nada mais. Não é religião, não é nenhuma denominação. Só Jesus, só Ele. Esse pão simboliza essa entrega dele. Alguém que ficou sem esse elemento? Levanta a mão. Alguém que ficou sem o pão? Vamos comer com gratidão de espírito, gratidão de alma, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado por esse tão grande amor derramado por mim, por ter salvado, por ter regenerado. E sabe, irmãos, ter incluído, participar da mesa do Senhor é um grande privilégio nosso. Nós estamos agora literalmente sentados à mesa com o Senhor Jesus. Feche teus olhos e coma em memória do Senhor. Da mesma maneira, depois que haver ceado,
Jesus pegou a copa, disse: essa copa é a copa do meu sangue que é derramado por vocês, a nova aliança. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. A boa notícia é: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo, família, filhos, dinheiro, emprego, saúde, tudo se fez novo. Pelo sangue de Jesus, novo caminho. E todas as vezes que nós comemos e bebemos, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Toma agora desse suco, celebrando a vitória sobre o pecado e sobre a morte, e celebre a vitória em Jesus. Tomamos. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos. O Senhor nos tirou de um lago de fogo, de condenação, de perdição eterna. Ó Deus, eu com as minhas boas obras, com as minhas atitudes, ó Deus, eu estava condenado igual, eu estava perdido igual, eu estava sendo enganado, Senhor, tinha um véu na minha mente, até o dia em que eu ouvi falar do Senhor, de Jesus, que só Ele podia salvar a minha vida, só Ele podia me libertar, só Ele, eu entendi que o sangue de Jesus me purificava de todo pecado. Ali o Senhor me tirou e colocou, escreveu meu nome no livro da vida. Tem muitas pessoas aqui hoje, Senhor, que estão querendo fazer nessa noite um concerto contigo. Passe o teu cálice até a fileira, os irmãos estarão recolhendo. E eu quero ter uns minutinhos ainda com você. Sabe, a tua história de vida, ela é linda. Não importa o que aconteceu com você. Eu brinco sempre com o Ronaldo e eu falo assim para o Ronaldo: Pastor Ronaldo, não existe ninguém igual a você. O jeitinho dele assim, sabe, aquele jeitinho de falar, não é? Você também. Deus tem um amor muito grande pela sua vida. Às vezes você está ferido. Às vezes o inimigo tenha tocado em você. Saiba que hoje você pode mudar essa história da tua vida para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Como assim eu mudar minha vida para sempre? Você quer saber? Eu tinha muito medo quando eu era criança. Muito medo. Hoje eu falei com uma das meninas aqui, dizendo que eu era muito tímido também. Muito tímido. Um dia eu entreguei meu coração a Jesus. A alegria que eu tive naquele momento em que entreguei meu coração a Jesus foi tremenda, e eu comecei a chorar. Eu chorava, mas um choro de alegria, um choro de gozo, de contentamento, porque eu sentia o Espírito Santo no meu coração, na minha vida. Depois o medo foi embora.
depois a timidez foi embora. Eu sou tímido ainda, mas eu não tenho nenhuma timidez quando eu estou pregando o Evangelho. Eu posso pregar o Evangelho para um, eu posso pregar para 500 mil. Eu tenho certeza que todos nós somos assim. Mas Deus quer dar a você essa noite uma oportunidade de você falar assim: eu quero Cristo na minha vida. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor Jesus. Eu quero essa classe de vida. Eu quero vida na minha vida. O Espírito Santo quer te chamar. Jesus quer te chamar para estar com Ele na ceia. Amém. Você precisa conhecer o teu Criador. Deus te criou, mas você tem que conhecer também o teu Redentor, aquele que te redime, aquele que te restaura, aquele que te chama a dignidade, aquele que te dá vida, aquele que sopra em você. Ele te chama pelo teu nome, pelo teu nome. Você gostaria de entregar o teu coração ao Senhor Jesus? Você gostaria de falar para Ele: Deus, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu preciso, eu quero, a minha alma deseja. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando da Igreja Batista, eu estou falando de Jesus na tua vida. Se o Espírito Santo testifica no teu coração, se você quiser fazer essa oração, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Amém. Tem uma senhora lá atrás, um jovem também. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão. Amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Levanta a tua mão e fala assim: eu quero, eu preciso. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar aqui. Vem aqui comigo. Vem aqui, eu quero orar por você agora. E quero abençoar a tua vida. Eu quero dizer que a melhor decisão da tua vida é essa decisão de entregar o teu coração ao Senhor Jesus. Sabe o teu lugar? Vem aqui, eu quero orar por você. Você que levantou a mão, vem aqui à frente também. Você que levantou a mão, pode vir. Pode vir. Não importa, se você quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Se quiser, você está na casa do Pai, é a tua casa, é o momento teu agora com Deus. Mais alguém? Mais alguém gostaria de entregar o seu coração ao Senhor Jesus? Eu quero chamar o pastor Ronaldo para que venha aqui. Pastor Ronaldo tem dom especial, sabe, de chamar. Eu tenho certeza que ainda o teu coração está queimando e Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. Eu gostaria que você viesse aqui à frente para que pudéssemos estar orando por você. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, se Ele está falando com você, seu lugar, faça como essas pessoas já fizeram. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, mas com quem o Espírito Santo ainda está falando? Levante-se do seu lugar, isso, vem aqui à frente. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês que vieram aqui à frente agora, nós vamos fazer uma oração. Vocês vão repetir comigo simplesmente. E assim, vocês vão estar entregando suas vidas para Jesus. Feche seus olhos. Repita comigo. Diga assim: Senhor Deus. Pode dizer, deixe sair dos seus lábios. Diga assim: Senhor Deus, eu sei que me ama e que o Senhor entregou o seu Filho para morrer por mim.
lá na cruz. E hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu desejo que Jesus entre dentro do meu coração e transforme o meu viver. Me perdoa o meu pecado de querer controlar a minha vida. Eu me arrependo e entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir mesmo ao Senhor por tudo que Ele tem feito aqui agora nesse momento. Não volte para o seu lugar antes de preencher, por favor, a ficha. Que você possa estar preenchendo essa ficha. E nós queremos ajudar você. Queremos ajudar você a crescer na sua vida cristã, em nome de Jesus. Quantos aqui estão felizes com a palavra de Deus? Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus também pela vida do pregador, tão usado por Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, hoje nessa comunhão, nessa ceia, eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou muito no seu coração. Você que conheceu Jesus um dia, entregou o teu coração a Ele, só que estava longe da casa do Pai. Hoje foi o dia da sua reconciliação. Eu gostaria também de abençoar a sua vida, a todos aqueles que nessa noite renovam a sua aliança com o Senhor. Fique em pé onde você está, se você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Fala: Deus, eu quero voltar à casa do Pai. Essa é a minha casa, é a casa do Pai. Essa é a casa do meu papai. Eu não posso pisar nem um dia fora dessa casa. Eu posso ir, mas eu sei aonde eu tenho que voltar. Pai amado, quero colocar todos esses irmãos que ficarem em pé agora. Renova a sua vida espiritual, renova o seu ânimo, renova a fé, sopra sobre eles agora a unção do Senhor sobrenatural sobre as suas vidas, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém, amados? Fiquem em pé e vamos celebrar mais uma vez a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Maravilhosa